Bem, amigos e amigas, boa tarde a todos e todas que nos vêm aqui na aula e que nos vêm na gravação no YouTube. E temos hoje mais um grande autor, uma reflexão que é interessantíssima, um texto realmente que é encantador, de Paul Feuerbach, né, que faz o famoso texto Tratado contra um Método. E teremos a enorme satisfação de ter como relatora na exposição desse texto a nossa estimada Mônica Jaciara, que já está como co-host. Eu já passo a palavra para que você possa fazer a sua exposição. Encante-nos, Mônica. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Como o professor Rodolfo acabou de falar, vou fazer a apresentação da obra O Tratado contra o Método, esquema de uma teoria anarquista do conhecimento, de Paul Feyerabend. É o livro que eu estudei, a tradução foi de Diego Ribes, foi a versão em castelhano da obra. Normalmente eu inicio, falando da biografia do autor, hoje não seria diferente. Paul Karl Feyerabend foi um filósofo da ciência austríaco que viveu em diversos países, a exemplo do Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Itália e Suíça. Ele nasceu em 13 de janeiro de 1924, em Viena, na Áustria. Graduou-se no nível médio em abril de 1942, quando passou a servir nas unidades de serviços alemãs. Em dezembro de 1943, ele serviu como oficial do governo alemão na parte norte de frente oriental. Foi condecorado com a Cruz do Ferro e promovido a tenente. Depois que as Forças Armadas alemãs iniciaram sua retirada frente ao avanço do Exército Vermelho, Feyerabend foi atingido por 3 disparos enquanto direcionava as suas tropas. Uma das balas acertou sua espinha, como consequência deste evento, ele precisou utilizar uma bengala para o resto da vida e frequentemente experimentava dores. Esse resumo eu peguei em consulta na internet de detalhes da biografia do autor. Quando a guerra acabou, Feyerabend trabalhou temporariamente em Apolda, onde escreveu algumas peças de teatro. Ele estudou na Academia de Weimar e retornou a Viena para estudar História e Sociologia. Insatisfeito, entretanto, em breve, passou a estudar Física, onde conheceu Félix, um físico cujas experiências influenciaram a sua visão sobre a natureza da ciência. Feyerabend mudou o foco de seus estudos para a filosofia. Na sua trajetória como filósofo, ele sofreu as influências de Thomas Kuhn, foi discípulo de Karl Popper, amigo e colega de Henri Lakatos, dentre outros. Sua formação na London School of Economics, em 1952, foi como orientado por Popper. Na London School, Feyerabend conhece Henri Lakatos. Eles, então, decidiram escrever um diálogo intitulado For and Again Method. A morte repentina de Lakatos, em 1974, pôs fim ao plano da publicação em conjunto. Again Method torna-se uma famosa crítica às visões filosóficas da ciência e provoca muitas reações. Seus maiores trabalhos são Contra o Método, Ciência é uma Sociedade Livre e Adeus à Razão. Feyerabend tornou-se famoso pela sua visão científica anarquista da ciência e rejeição da existência de regras metodológicas universais. É uma figura influente na filosofia da ciência e também na sociologia do conhecimento. Seu falecimento foi em 11 de fevereiro de 1994, na Suíça.
Para iniciar, eu fiz uma transcrição aqui da dedicatória que ele fez no livro, a Iri Lakatos, porque nessa dedicatória ela lança vários elementos para você poder entender a obra toda. Ele fala o seguinte, que o ensaio, que é se contra o método, constitui a primeira parte de um livro sobre o racionalismo que iria ser escrito por Henri Lakatos. Feyerabend também ele destaca a posição racionalista, né? Iria atacar a posição racionalista, e Irem iria rebatê-la e defendê-la. Em conjunto, eles pretendiam expor o grande debate, né? Para ele era o grande debate, esse livro que iam fazer em dupla, sobre essas matérias. Foi iniciado em 1967 e havia continuado através de cartas, conferências, conversas telefônicas e artigos, até quase o último dia da vida de Irem. O ensaio foi escrito como uma carta, as palavras dele, do Feyerabend, que o ensaio foi escrito como uma carta ao Irem, pensando em sua réplica, mas mordaz ainda que seu destinatário. E ele ressalta, nessa dedicatória, que o livro é incompleto, pois falta a réplica de Irem, e finaliza informando ao público que o livro é o testemunho da forte e estimulante influência que Iri Lakatos exerceu sobre todos nós. Eu não cheguei a estudar a obra de Iri Lakatos, estudei a de Popper, que ele foi discípulo também, e pelo que eu li, assim, superficialmente, o Lakatos, ele meio que lapidou as ideias do Popper. Mas, prosseguindo aqui com relação à obra do Feyerabend. As críticas. Anarquismo epistemológico. Não existe método único na ciência. O que existe na ciência é um pluralismo metodológico. Aí coloquei aqui o significado, né, do anarquismo. Eu sei que vocês conhecem, mas eu vou ler para complementar aqui a explanação. Anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Tá? Ele utilizou esse termo, mas no decorrer da apresentação nós vamos ver que ele também utilizou o termo dadaísmo, porque ele contempla tudo aí na exposição das ideias, fala tanto do lado da arte, como também com relação ao papel da sociedade no Estado. Aí, retomando aqui, o que existe na ciência é um pluralismo metodológico. Existem diferentes formas de abordar um problema técnico do conhecimento epistêmico para tratar de resolvê-lo. Ele criticou bastante o seu colega, o seu mestre lá, o Popper, de quem ele inicialmente foi, como é que eu falo, um discípulo que venerava as ideias de Popper. Ele passou a criticar o falseamento, o falseacionismo antidutismo popperiano. Passou a tecer críticas, né, com relação a este método. Porque, como eu já havia falado, ele também considera a arte importante, o termo dadaísmo. Eu coloquei aqui uma definição. O dadaísmo foi um dos movimentos de vanguarda no início do século XX. Seu nome é derivado da palavra dadá, que pode ter múltiplos significados e não significar coisa alguma. Surgiu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, como um movimento de contestação aos valores culturais. Então, o Feyerabend, ele também atribui o dadaísmo a essa ideia que ele defende de fugir dos padrões, cortar a linha divisória que existe entre o que é ciência e o que não é ciência, tá?
e fala, no método científico temos fatores que influenciam, a exemplo da sorte, azar, erros. Para Paul Feyerabend, ciência é mais que um método, é uma arte, porque depende da análise de grande complexidade da vida. Então, até um sonho pode influenciar pela ideia que ele defende, que é esse anarquismo, dadaísmo epistemológico. Ele também defende um pluralismo de método e de perspectiva. Não bastando ele tecer críticas a Popper, ele também estende a Kuhn as críticas com relação aos paradigmas, né? Ao método por Kuhn defendido. Ele também rebate, observando o período que ele viveu, as pessoas às quais que ele teve contato e passou a criticá-las, né? Sendo que o Lakatos, como eles foi aluno de Kuhn, dá para perceber que, ao mesmo tempo que ele tinha um fascínio, né, pelo professor e pelos colegas, apenas Lakatos ele viu como uma pessoa que pudesse fazer uma réplica das ideias dele, e mesmo assim a resposta ser melhor do que ele argumentou, pela dedicação que ele fez. Ele foi bastante rigoroso com relação a Kuhn e a seu próprio mestre. Com relação ao autoritarismo científico, a ciência é a ideologia da sociedade moderna, aberta. Utiliza o método científico uno como critério de validez e de verdade. É um dogma moderno. Paul Feyerabend propõe separar o Estado da ciência para se ter uma sociedade mais plural. Epistemologia das ciências sociais. Existem para ele as hipóteses ad hoc, que são exteriores, hipóteses que não são necessariamente vinculadas ao experimento. A ciência é muito mais descuidada, segundo Feyerabend, e irracional do que sua imagem metodológica. Ele tenta, né, convencer o leitor que a ciência, em que pese passar toda aquela imagem de seriedade, de credibilidade, ela é frágil. E que isso deve ser exposto à sociedade e que as pessoas que não são experts também devem participar. Tá? Aí coloquei aqui uma observação. O conhecimento garantido, a ciência e uma mera opinião que não é a ciência. O Paul, ele vai e corta essa linha divisória. Ele deixa claro que todos devem participar. Aí transcrevi aqui uma frase: não sou contra a ciência, sou contra ideologias que usam o nome da ciência para assassínio cultural. E 3 perguntas relevantes em relação a essa obra, né? O que é a ciência? Para Feyerabend, não há uma entidade única, não é uniforme, nem sempre funciona. Como eu falei há poucos instantes, ele enxerga a ciência muito mais frágil do que ela se apresenta à sociedade. O que há de formidável a seu respeito? Para ele é uma ilusão. Para ele, a ciência não é o que tenta parecer, ou que até aquele momento, antes dele suscitar, aparentava ser, que era, digamos, onipotente em todos os seus, né, procedimentos. E o terceiro questionamento: como devemos usar as ciências e quem decide a questão? Aí eu vou retomar as palavras que eu falei há pouco. A comunidade que concorde com seus valores e objetivos. Por quê? Ele considera que essa separação que existe entre a ciência e a não ciência deve ser extirpada e que a comunidade devem participar
independente de ser expert ou não, e também com relação às características daquela sociedade, daquela cultura, o respeito àquela congregação. Vamos olhar a cultura brasileira, ela é distinta de inúmeros países e tem suas peculiaridades. Então, essas pessoas, para a ciência, seriam consideradas pessoas comuns, elas deveriam participar, porque estaria decidindo dentro da realidade da sua cultura, da sua sociedade, dos anseios daquele povo. Aí coloquei já aqui o anarquismo e o dadaísmo epistemológico, né? A ciência não possui um método, repetindo, a ciência não possui um método próprio. Exemplo, os cientistas fazem seu trabalho porque têm métodos científicos e não porque utilizam método. A ciência possuía um método, por isso era vista acima dos outros. Para Paul Feyerabend, ele nega a existência de um método próprio adequado para a ciência. Para ele, a superioridade da ciência não existe. O que a ciência faz é conhecer seu cientista, sua forma de ser, de atuar. É o que traz o progresso à ciência. Aí coloquei aqui, ao final, foi uma apresentação breve, porque o que eu achei assim do livro dele é que a todo momento ele cita exemplos, fala de Copérnico, mas ele vai utilizando argumentos, né, para poder convencer e lançar aí essa ideia de contra o método, mesmo sabendo que, em contrapartida, como ele falou, o livro estaria incompleto. Mas ele chegou, pelo que eu vi, a escrever, mandar, né? Chegou a escrever pensando, inicialmente, porque são complementos, né? Como falou, de artigos, de congressos. Ele não fez a obra de imediato e mandou toda para o colega. Foram artigos, foram congressos, isso foi acumulando. Mas a obra completa, infelizmente, o William Lakatos não chegou a rebater. Tiveram as experiências de cada um defender sua ideia, mas o projeto mesmo ficou como explicado, dedicado a ele. O professor Pamplona, na última aula, ele lançou pergunta, né, provocativa, se Feyerabend é contra o método. Eu não cheguei nem a colocar aqui no slide, porque são duas vertentes, né? Se analisado pela obra, ele chega até em momentos a forçar a barra para tentar defender essa ideia que a ciência é plural, que não deve existir separação entre o que é ciência e o que não é ciência. Tá? Mas se analisado, né, alguns elementos que constam da própria obra, ele tinha uma admiração tão grande por Lakatos que, meu entendimento, é que Lakatos iria falseando aí as coisas que ele fosse fazendo. Ele arranjou uma forma de se destacar perante os colegas, né? Porque tinha a teoria paradigmática. O Popper, de quem ele foi discípulo, o falseamento. Lakatos eu não estudei, mas pelo que eu li, se inspirou nas ideias de Popper. Então, eu vejo que foi como uma forma que ele conseguiu de destaque, né? Mesmo partindo para a suposta loucura, porque se a ideia que ele teve foi através dessa teoria aí, contra o contrato, ele conseguiu ficar famoso, que hoje nós estamos estudando a obra dele. Né? Mas eu acredito, minha opinião particular, é que realmente ele não era contra o método. Foi uma forma que ele encontrou até de testar o método. Porque se ele fala que o próprio Lakatos ia conseguir replicar de uma forma que superasse o que ele falou, nem ele tinha 100% de segurança do que estava dizendo. Então, tinha mais segurança na réplica que o colega ia fazer.
Então, vou dar por encerrada aqui minha explanação e aguardar os apontamentos dos senhores. Bom, boa apresentação. Eu vou passar a palavra primeiro para a nossa colega Natália, para ela fazer alguns comentários, e a Mônica fazer como lacatos, rebater os comentários da Natália. Então, até pegando a continuidade da provocação da se Feyerabend é contra o método, me parece que a conclusão que eu cheguei das leituras do texto é que ele critica muito um método, a exclusividade de um método e o apego a esse método na busca do conhecimento científico. Então, o que o autor fala é sobre quando se está produzindo um conhecimento, o objeto a ser discutido deve ser muito mais o apego daquele que investiga do que propriamente o método a ser utilizado. E aí, neste ponto, me parece que aproxima também um pouco do que a gente estudou do Karl Popper, do Thomas Kuhn, de sempre colocar à prova aquele método que está respondendo às questões naquele momento. Então, o autor me parece que não é que ele é contra o método, muito embora a gente fale muito nesse anarquismo metodológico do Feyerabend, mas desse apego exclusivo a determinado método, quase que como um ídolo à produção do conhecimento. Então, seria nesse sentido, o que eu consigo visualizar seria isso, que o autor traz a centralidade para o objeto da pesquisa do que propriamente ao método que vai ser utilizado, mas não se afasta por completo da aplicação de um método na produção do conhecimento científico. Que à medida que você questiona um método, você acaba promovendo a construção de outro também, né? Me permita agora fazer algumas considerações ao encontro, Natália, mas lapidando. A ideia aqui é perceber, na verdade, querida Mônica, querida Natália, Feyerabend, ele não é contra o método, ele é contra a ditadura do método único, ou de achar que existe uma única forma de obter um determinado resultado. Feyerabend acaba sendo sensacional para nós na área do direito, por quê? Porque no campo do direito há uma arrogância muito comum, dizer, você só pode fazer desse jeito, não tem jeito. O professor Nelson sabe, não vou dizer os nomes, a gente, em reunião de colegiado, às vezes o cara diz, não pode fazer método, pesquisa de campo na área de direito, não pode fazer, trazendo como um modelo pronto e acabado, quando, na verdade, as adaptações acabam sendo inevitáveis nessa perspectiva. Então, é preciso realmente ter esse cuidado, né? Justamente porque eu acho que a ideia de tratado contra o método, na verdade, um título provocativo, um título quase marqueteiro, justamente para dizer, não é que ele seja contra o método, é contra a ideia de que só existe um único método para obter um resultado. E essa é uma grande lição que a gente aprende. Por quê? Porque a gente acaba, no campo do direito, sucumbindo a modelos, ou a procedimentos, ou a fórmulas, e achando que só pode ser desse jeito. Eu estou no direito há muitos anos, né? E já vi de tudo, sabe? Quando eu comecei, e eu jovem, comecei como juiz, e eu via alguns desembargadores do meu tribunal, né? Achando que era um absurdo eu trabalhar com computador. É isso mesmo. Para eles, aquilo era um absurdo. Tiravam premissa, faziam orgulho de dizer que faziam votos à mão, coisa que parece absolutamente pré-histórica. E era, naquele momento, naquele paradigma, naquele modelo, eu era a figura que surgia como um paradigma emergente, e hoje eu virei o paradigma dominante. Mas, claro que eu estou resgatando um pouco aí, mas é preciso compreender que quando você diz que só pode ser feito de um jeito, na verdade, você castra a reflexão, castra a crítica, castra o juízo. Professor Nelson.
Mônica. Mônica, Oi, professor, pode falar. se invadir, você tem que contra-atacar. Ou não? Aí, Contra-ataque. oi. Eu acho que ele explicou. Eu tenho que Você contra-atacar? ficou satisfeita? Então, não, sim, mas assim, uma dúvida. Ser contraditória, sim, mas uma dúvida. Melhorou. Com relação a ele considerar a pluralidade, por isso que ele não é contra o método, mas a opinião dos professores com relação a esse corte entre a não ciência e a ciência. Qualquer experiência não científica serve, na opinião dos senhores, com o método? Não entendi a pergunta. Com relação a considerar o que não é científico, cortar, né, a linha divisória que existia entre o que era, né, ciência e não ciência, mera opinião. Esse corte, e passando aí a contar com, né, os conhecimentos e não experts, se os senhores consideram realmente que tem como ter um resultado essa integração entre ciência e não ciência, ou se só a não ciência pode dar a resposta. Na Porque verdade, ele não considerou, desculpa, professor, só a pluralidade dos métodos. Ele considerou também ao que não era ciência. e eu percebo o que não era ciência para ele. Diga aí. O que você entendeu? Exemplo, o que não era, exemplo para ele, uma experiência química, estou tentando descobrir agora qual foi, e sonhou. E a partir desse sonho conseguiu desenvolver fatores, como eu coloquei na apresentação, exteriores, tipo sorte, azar. Por exemplo, eu não bebo, assim, eu não gosto de bebida alcoólica, mas eu já fui conhecer vinícola. Quando a gente vai para a parte da fermentação, quando se vai fazer champanhe, existe uma técnica diferenciada e foi descoberto como? Em um erro de fermentação. Então, ele consideraria também, pela ideia, pelo que eu entendi dele, esse erro de fermentação como não seria ciência, mas seria um erro que influenciou no resultado. Mas perceba, a partir do momento em que eu tenho um erro e eu descubro o champanhe, eu só posso pensar em ser método científico quando eu puder reproduzir isso. Porque senão eu simplesmente vou fazer o champanhe de forma aleatória, eu mostro que, na verdade, eu não sou contra o método. Eu não sou contra um único método para elaborar um vinho espumante. Na verdade, eu vou construir esse vinho espumante e aí, nessa perspectiva, eu preciso de um determinado método para elaborá-lo. Eu não posso dizer que tem uma única forma, tanto que ele foi descoberto de uma forma aleatória. Mas para que eu reproduza, eu segui um método, que não era necessariamente o método utilizado anteriormente. Nelson? Eu acho que Pamplona colocou bem. Até quando Pamplona falou sobre o desembargador antigo, com seus papeizinhos, e ele chega com o computador, na verdade, era o erro, era a coisa que não deveria estar ali. O cara podia dizer, você está errado, cara, isso não presta. Mas, na verdade, o que é que aconteceu? O computador terminou virando uma nova verdade, um novo modelo. A mesma coisa no caso de champanhe que você falou. Se durante o processo científico houve um desvio ou até uma tentativa de negar aquele processo, como a gente viu em Popper e como a gente viu em Kuhn, com a falseabilidade. Né? A falseabilidade é mais ou menos isso. O Popper tem conjecturas e erros. Você está, durante o processo científico, você está conjecturando
um modelo, um método, um produto. No meio do caminho você tem um erro. Um erro é uma negação àquilo que estava padronizado. Mas, de repente, esse erro dá a você a possibilidade de produzir alguma coisa diferente. E produzindo essa coisa diferente, você pode partir daquele erro para criar um novo paradigma, um novo tipo de champanhe. Você criou uma nova bebida. Aí, o que vai acontecer? Pode ser que depois, no processo, aconteça um outro erro, um outro desvio científico, e você construa um licor de uva. E você não esperava fazer isso. Então, não há o erro na ciência. É um erro condenar o erro. Se o erro apareceu, ele deve ser analisado, deve ser estudado, para ver onde é que ele vai dar. E aí o erro pode virar um novo modelo. Isso acontece em todas as áreas científicas, onde qualquer produto ele não surgiu de imediato. Ele teve um percurso de tentativas e erros, tentativas e erros, até chegar a um consenso final. O consenso final, na verdade, não é necessariamente o final da linha, porque aquele consenso final, um dia, pode ser desafiado por alguém, pode ser questionado por alguém, e de se decidir explorar alguma outra vertente a partir daquele achado, digamos assim. Então, a ideia do Popper é realmente muito rica, de que não é só que não deve haver um método único, é que método não deve ser a sua premissa inicial. A sua premissa inicial deve ser a produção do bem científico que você quer obter. Ou, digamos, o teu objetivo numa tese é escrever alguma coisa que você está convencida de que aquilo vai contribuir para a teoria do direito. Está convencida? Então você vai perseguir aquilo. Mas vai ter muita gente que vai dizer para você, olha, Mônica, mas está errado. Fulano já disse isso, Beltrano já disse aquilo. Todo mundo está contra essa ideia. Mas se você está obstinada no seu projeto, no seu objetivo, na sua visão, você deve continuar buscando aquilo. Aí, em um determinado momento, de tanto buscar, de tanto organizar seu pensamento para conseguir aquilo que estão negando, você pode chegar a um ponto diferenciado e trazer um produto, ou um trabalho, ou uma tese completamente inovadora, que depois, anos depois, pode vir a se tornar um livro padrão na área do direito. Então, o fundamental é você ter um foco, saber qual é o aspecto científico que você deseja e focar naquilo, independente ou dos métodos. É interessante usar todo e qualquer método possível e imaginário para corroborar e organizar aquele produto que você deseja provar que existe. Então, esse, para mim, é um dos achados do Karl Popper. Quer dizer, a ciência, a gente já viu antes com Karl Popper e agora aqui com Feyerabend, a ciência não é assim tão precisa quanto parece. Entendeu? Karl Popper já disse isso, Thomas Kuhn já disse isso, Feyerabend está dizendo a mesma coisa.
A ciência não é essas Coca-Cola toda. Ela não é assim, ela não é um mito. Ela não é uma coisa final. Ela é chamada de ciência por um grupo que acredita naquele resultado. Mas um grupo que não acredita naquele resultado pode desafiar e buscar uma outra vertente e chegar a um contexto diferente e aí discutir o contexto novo com a ciência predominante. Ou seja, o paradigma novo seria a não ciência discutir com o paradigma dominante, que é a ciência. Então, quer dizer, é por isso que ele disse, eu vou escrever, mas eu queria que Lakatos me ataque para provar que eu estou errado, para gerar a discussão. Ele queria gerar a discussão no parâmetro científico que ele estava tentando elaborar, porque ele também sabia que só esse debate e essa discussão traria uma luz nova à ideia. Porque se a ideia é aceita de imediato, se esse pressuposto científico é aceito de imediato, acabou. Não tem mais nada. O mundo acabou. E é assim que a vida é. O mundo não acaba nunca. Está sempre evoluindo. Entendeu? Então, vai acontecer. Alguém vai contestar. Aí a gente define o lado que a gente quer. Eu quero estar do lado do paradigma dominante. Esses caras são malucos. Tudo é doido. O que vale realmente é isso. Nada de computador por aqui. O que vale é isso. Você fica entrincheirado no paradigma dominante e rejeita o gesto. Né? Mas, como ele usa o dadaísmo, que o dadaísmo, na verdade, é um jogo de dados, você veja bem, quando você joga o dado, você tem 6 hipóteses de número, de 1 a 6, vai cair olhando para você. Mas cai olhando para você o número 6, se eu estiver de lado, vai estar para mim o número 2, o número 3 para Pamplona, o número 5 para Natália, e o número 4 está embaixo da mesa. Esse ninguém está vendo, só se eu estiver embaixo da mesa e a mesa for transparente. Você joga o dado. Então, por que só vai existir o número 6? Se existem todas essas hipóteses. Então, é mais ou menos isso o jogo do dadaísmo. Na arte, que é utilizado na arte. Não tem só o quadro de representação como se fosse uma fotografia. Se você jogar uma mão suja de tinta na tela e a tinta se espalhar por tudo quanto é canto, aquilo também pode ser um objeto de arte. É o dadaísmo. Ora, se você acredita que a única arte válida é aquela que desenha igualzinho a fotografia, você vai negar esse diabo dessa mão de tinta. Ou o Piet Mondrian, que fez um quadro todo preto e botou uma lista horizontal branca. E é um quadro. Se você não aceitar que aquilo é arte, então você tem que jogar fora. Mas aquele diabo do quadro preto com a linha horizontal vale milhões de dólares. Então, o dadaísmo é isso. Quando ele fala dadaísmo, ele está falando dessa perspectiva de que não existe uma ciência de produzir um quadro, assim como não existe uma ciência de nada. A ciência, ela está em experiência, ela está em processo, em progresso. E esse progresso é evolutivo. Ele vai, agora a gente está falando, a Terra sempre foi quadrada, depois deixou de ser quadrada, foi redonda. Quando o homem foi à Lua, se descobriu que a Terra não era redonda, era oval.
Agora já tem esse negócio de você pegar um aviãozinho e ir para o espaço, fazer um sat tour da Terra lá de fora. Você veja aqui que visão diferente você vai ter do mesmo objeto, a Terra. Então, quer dizer, o que é que está de errado? Não tem nada de errado. A vida é assim, é dinâmica, que é o que está querendo o Popper. O não científico pode ser científico. Depende do resultado. Depende do que você conseguir provar por aquele viés não científico e conseguir padronizar, como a Pamplona disse, em uma determinada direção. Então, método. Qualquer método é método. Use 1, 2, 3, 4, 5 métodos, mas faça a sua dissertação no final coerente com aquilo que você acredita ser coerente e cria um determinado padrão. Não que você precise de padrão, mas porque teus avaliadores vão querer ver um padrão. Então, você vai fazer uma concessão ao orientador, criando um padrão. Mas você tem que criar o padrão dentro da tua lógica de interpretação, dentro da tua lógica de visão. Você tem que ter uma visão, uma ideia, uma opinião. Você falou de opinião, estou voltando para a opinião. Você tem que ter uma opinião sobre o diabo que você quer escrever. Senão você só vai copiar e colar uma porrada de coisinha, entregar e vai ser aprovada também. Mas aí no final você vai dizer, eu realmente sou uma fraude. Estou usando uma palavra que o Pamplona adora. Eu sou uma fraude, só fiz copiar e colar. Quer dizer, não é só copiar e colar. Copiar e colar até atende ao paradigma dominante. Mas não pode atender ao seu novo paradigma pessoal. Você deve ter alguma coisa a mais para jogar nesse dado, nesse jogo de dados. Pronto, Pamplona, falei. As meninas podem comentar. Meninas, querem fazer mais algum comentário? Quero. Diga aí, querida. Retomando a palavra do senhor com relação ao exemplo da resistência de utilizar o computador, nossa realidade hoje é o juízo 100% digital, né? Já tem essa opção. E com relação às palavras que o professor Nelson disse, de poder, né? O próprio orientando, imaginar, querer concretizar aquela ideia, mas através de um estudo, de um embasamento que não venha a ser um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que é o colar e copiar, a sinceridade aí acadêmica. Eu vejo que, às vezes, até por falta de conhecimento mesmo, porque, por exemplo, na minha época da graduação, a disciplina de metodologia científica me foi passada como a BNT. Então, eu não tinha, até pouco tempo, um pensamento, um olhar diferente com relação a essa disciplina. O que me foi passado, estudar as regras e acompanhar as atualizações. Então, eu estava com o pensamento limitado a isso, seguir regras, se for ser uma citação, se for copiar uma citação direta, ou se for uma citação indireta, e organizar. Mas não tive, cada um tem uma experiência acadêmica, não tive um incentivo nunca até para essa parte de fazer pesquisa, de publicar artigos, trabalhos, entendeu? Reflexão com relação a determinadas situações, nunca foi instigado, ou ao menos apresentado dessa forma. Então, tem pouco tempo nós começamos essa disciplina, acredito que em agosto, né, desse ano, e eu já comecei a, assim, pensar diferente. Já pensei até em apresentar para o meu orientador, porque eu ainda não cheguei a conversar com ele, outro projeto. Mas eu tenho que sentar com segurança para apresentar, entendeu? Com firmeza, sem pestanejar. Isso, e ter essa provocação já mostra que a disciplina está fazendo diferença em sua vida. Isso aí que Muita. para nós é muito importante.
Muito bem. Eu tenho até vergonha quando eu lembro meu primeiro encontro com o orientador, eu quero mudar essa imagem. Estou focada nisso. Então, assim, eu estou pensando totalmente diferente de quando eu iniciei. Foi aberto outro caminho. Um caminho que eu posso ser traçado, mas que eu estava precisando ser acordada para entender que tinha outra opção a seguir, não apenas como o professor Nelson falou, ler, copiar e ser aprovado, mas refletir, ver realmente o que é que eu quero falar, tem embasamento para poder defender, mesmo que não seja de concordância de todos. Lembrando agora, da disciplina do professor Fred, ele falou que quando foi apresentar, né, a tese, que ele defendeu mesmo sabendo que tudo estava contra aquela opinião dele, e o livro já está na 6ª edição. Então, já é um exemplo com relação a ter, como é que eu falo, uma segurança acadêmica para defender sua ideia. Muito bem. Não, tenho uma ideia, vou desenvolver e tentar persuadir o público, até aquele público mais conservador, a analisar aquela proposta que está sendo lançada. Então, eu vou encerrar daqui minhas palavras e, o mais breve possível, marcar com o meu orientador para apresentar. O orientador vai ficar muito feliz em saber essas novidades. Eu estou muito feliz. Parabéns, E doutora Natália? Parabéns. Não, professor, por mim, não tenho mais considerações, não. Beleza, então. Então, professor Nelson, mais alguma coisa? Senão a gente pode dar por encerrado? Não. Estou satisfeito com a evolução da Mônica. Eu também. E satisfeito com as intervenções da nossa querida Natália. Sem falar de você, claro, que é o mestre. Não, estou aqui feliz da vida e estou muito feliz com essa nova visão de Mônica sobre o trabalho. Que bom. Marco ansiosamente um trabalho de orientação. Então, a gente se encontra semana que vem. Semana que vem, qual é o texto? A falsa medida do homem, se eu não me engano. Ah, uma delícia, né? As duas são trabalhistas. O pessoal que é de penal é que fica pulando nesse tema aqui. Mas, que a Natália, que é o seu tema agora, você fala, já que Mônica fez... Sou eu. Então, Natália vai fazer a falsa medida do homem. E aí, a pergunta de provocação é, depois de ler, porque não é o livro todo, são alguns capítulos, né? Depois de ler essa reflexão do Stephen Jay Gould, né, sobre a falsa medida do homem, a pergunta é possível se falar em verdade científica? Essa é a provocação. Beleza? Ok. Beleza. Ok. Ok. Deus abençoe. A gente se encontra na próxima hora. Um abraço a todos e todas. A gente se encontra.